Welcome once again. Bem-vindos, novamente. I could have done that. Ele está a dizer que podia ter feito isso, e fizeste. So today we are in the book of Numbers, Números. Então hoje estamos no livro de Números. What do you know about this book? O que é que vocês sabem sobre este livro? É os censos, os primeiros censos Sim. do povo, porque foi, Sim. foi dividido, foi Yep. atribuído números, foi Yep. classificado por posições, Sim, claro. por idade. Yeah. So she said the census, the numbers of people. Do I Então, need to disse o translate censo, any o número of de this English for pessoas. anyone? Okay, just scoop. They all understood the Portuguese. Ok. Yeah, no one's here. Mas não só uma vez census. No primeiro e no fim. Yeah. Porque So, no fim tem a ver com o povo que vai entrar na Terra Prometida. professora aqui. Mas conhece o nome na hebreu para este livro? Podia ser no deserto. Woohoo! That's perfect. So this book, we call it Numbers in English and Portuguese. Então este livro nós chamamos em inglês e em português Números, But the Hebrew called it In the Desert. mas os hebreus ou hebraico diz no deserto. Why? Porquê? Não, fala. Porque tem a ver tudo com aquilo que passou o povo, desde ser do Egito até chegar à Terra Prometida. Yeah. É todo o historial e tudo aquilo que Deus falou, que eles tinham que fazer, aquilo que Deus fez com a vida deles e tudo aquilo que eles também fizeram, os pecados e tudo uma série de coisas que foi passado no deserto, os 38 anos no deserto. Sim, claro, yeah. Wow, perfeito. Okay. So, a lot of this book, all of this book happens in the desert. Então todo este livro aconteceu no deserto, But calling it Numbers is not a bad name either, mas também chamá-lo de Números não é um mau nome também, because they do have these two census. porque eles têm, ou seja, porque existe lá os dois censos. Does Portugal have an annual or every so often census? Portugal tem de vez em quando censos? Sim, tem. Quanto anos? 4 em 4, 5 em 5, 6 em 6. O último foi em 2000 e... Hã? 10 10 em em 10? Ok, Okay, 10 e 10, mesma coisa para os Estados Unidos. ok. Yeah. Na Constituição tem uma lei. Sempre 10 anos fazer census. But God didn't do a lot of censuses. Mas Deus nunca fez muitos censos. It happens twice in this book, Acontece 2 vezes neste livro. and then King David does it, E depois o rei Davi faz. and David actually sins when he does it. E David what? Sins. E o David peca quando faz isso. Outside of this, you have the census when they return from exile, Fora disto tem o censos de quando eles voltaram, o povo israelita voltou do exílio. and then the next census is E o próximo censo é... livro de Lucas. Canessa? Yeah? Go ahead. What would you like to say? Well- There is another census in the New Testament. Yeah. That's why Mary, Joseph, and Jesus had to go back to Nazareth. Yeah. Well, Bethlehem. Yeah. Bethlehem, yeah. Yeah. Canessa? No. Ou seja- Outra census na livro de Lucas por causa do nasceu de Jesus. Yeah? Nascimento de Jesus. Nascimento. Isso. Yeah. Okay. So, it doesn't happen a lot census, but this book has 2 of them. Então não existem muitos censos na Bíblia, mas este livro tem 2. And there's one at the beginning. Então existe um no início. This is the number of people over the age of 20 who left Egypt. Este é o número de pessoas acima de 20 anos que deixaram o Egito. And then 38 years later, the second one Então 38 anos depois, o segundo is the number of people just before they go into the promised land. é o número de pessoas mesmo antes de entrarem na Terra Prometida. Now, why was there 2?
Então porquê é que houve dois? That's what we're going to look at in this book. Então é isso que nós vamos olhar neste livro. So, if you have your Bibles, Se tiverem as vossas Bíblias, we're going to start at Numbers chapter 11, vamos começar em Números capítulo 11, and we're going to start at verse 1, no versículo 1. and we're just going to read the Portuguese. Então vamos ler apenas a versão em português. Okay, let me get to that. Números 11, versículo 1. All right. All right, até 3. Do 1 ao 3. Okay, go ahead. Diz assim: Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isto aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. So, this is the first of what I count to be 8 times that the people of Israel sin. Então, da minha contagem, esta é a primeira vez em 8 vezes que o povo de Israel pecou. So, they're just grumbling. Eles só estavam a mandar vir, tipo, a resmungar. It's like they forgot everything the Lord did for them to get out of Egypt. Então, parece que se esqueceram de tudo que Deus fez por eles para tirá-los do Egito, There was all the plagues, todas as pragas, there was the parting of the Red Sea, teve a passagem no Mar Vermelho, there was going to Mount Sinai, então, irem para o Monte Sinai, hearing the thunder and seeing the cloud of the Lord above them, ouvir os trovões e a nuvem sobre eles, onde vinha a voz do Senhor, seeing the law that the Lord gave them, ver a lei que Deus lhe tinha dado, the building of the tabernacle, the tent of meetings, o edifício do tabernáculo, ou seja, a tenda dos encontros, and then seeing the Lord meet them there. de ver Deus encontrá-los lá. They saw all of this, Eles viram tudo isto and they started to complain. e mesmo assim começaram a queixar-se. And it doesn't stop there, even after the fire. E não para aí, mesmo depois do fogo. So the Lord kind of sent fire like around the camp. Então, Deus começa então, à volta do acampamento, a incendiar fogo. And it scared them enough that they ran to Moses Então, isso assustou-os o suficiente para eles irem a correr até Moisés and said, "Talk to the Lord for us." e dizer, tipo, vai falar com Deus por nós. And the Lord said, "Okay, it's over." E o Senhor disse, ok, está terminado. But Mas, the next verse o próximo versículo says, "The rabble began to crave other food." então, um bando de estrangeiros que haviam no meio deles encheu-se de gula. So we're going to read until verse 9. Então vamos ver do versículo 4, que era o que eu estava a ler, até o versículo 9, que diz: Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer, nós não nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos pouros, das cebolas e dos alhos. Mas agora I need to say something right here. eu tenho que dizer algo aqui. This sounds like a really good Portuguese soup, right? Parecia uma sopa maravilhosa portuguesa. Yeah? Certo? Sopa da pedra. Yeah. From Oh, Santarém. see. Yeah. Falta feijão, estava a dizer o Paulo. So, I mean, that sounds pretty good to me. Ou seja, soa muito bem a mim, é? So you can understand maybe a little bit why they're complaining. Talvez possam estar a entender um bocadinho porque é que eles estavam a queixar. So let's continue and you'll see what they eat instead. Então vamos continuar a ler e ver o que é que eles estavam a comer em vez disso. Versículo 6. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como uma semente de coentro e tinha a aparência de resina. O povo saía recolhendo maná nas redondezas e o moía num moinho manual ou sucava-o num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva.
Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. So, you can see what's happening. Então vocês podem ver o que é que estava a acontecer. Their mouths were watering A água estavam com água na boca for the good Portuguese soup. por uma boa sopa portuguesa. And they're complaining. Like, didn't we have it better back there? Então eles estavam-se a queixar, a dizer, não tínhamos nós melhor onde estávamos? So this is a reoccurring theme for the Israelites. Isto é um tema recorrente para os israelitas. They're following the Lord, Eles estão a seguir o Senhor, but they're always looking back to Egypt. mas estão sempre a olhar para trás, para o Egito. They're always remembering only the good of Egypt. Estão sempre a lembrar-se o bom que tinham no Egito. They're only remembering the soup in Egypt. Estavam-se a lembrar da sopa que tinham no Egito. But they forgot how their firstborn babies were cast into the river. Mas eles esqueceram-se de como é que os primogênitos deles foram lançados nos rios. They forgot how the heritage of their former relative Joseph was forgotten. Eles esqueceram-se, forgot. Eles esqueceram-se de como a geração de José, ou os irmãos de José, não é? Toda a família, foi esquecida. Yeah. They forgot how they had to make brick without straw. Esqueceram-se como é que tinham que fazer, esqueceram-se que tinham que fazer tijolos sem palha, Yeah. sem lhe fornecerem a palha. Não é? Yeah. They forgot all of that. Esqueceram-se de tudo isso. How many times do we often think only with our stomach? Portugal. Quantas vezes nós pensamos só com o nosso estômago? I do. Do you guys? E vocês? No? Oh man. Shayna cannot make a decision when she's hungry. A Shayna não consegue tomar uma decisão se estiver com fome. And Karis, our youngest, is the same way. E a Caris, a mais nova, é exatamente igual. She'll come into the kitchen, I'm hungry. Então, vem até à cozinha e diz, estou com fome. Well, here's all the options. And I give her multiple options. Então, dá-lhes assim muitas hipóteses, assim, está aqui várias hipóteses. I don't want any of this. Ela diz, não quero nada disto. I guess I'll be hungry. Eu acho que vou ficar com fome. Like, stop. Eat this apple. Para, come esta maçã. And then she eats the apple and she's calm again. Então ela come a maçã e fica calma novamente. The people of Israel were the same way we are. O povo de Israel é exatamente da mesma forma que nós somos. Don't forget that. Não esqueçam isso. It's important that we relate to what they're going through. É importante que nós possamos nos relacionar com aquilo que eles, ou identificar com aquilo que eles estavam a passar. Because if we forget that, if we forget what they went through, we also won't learn what they learned. Porque se nós nos esquecermos por aquilo que eles passaram, nós não vamos aprender aquilo que eles aprenderam. So we won't read what happens, but I'll tell you. Não vamos ler o que aconteceu, mas o Luke vai nos contar. So the Lord says, I will give them meat, Então Deus disse, eu vou-lhes dar carne. and it's quail, E era codornizes, which is delicious. que é delicioso. Top. Yeah? Yeah. Incrível, não é? It's sweet, it's tender, É doce, é tenro, but it doesn't have a lot of calories in it. não tem muitas calorias. It's a good meat. É uma boa carne. And the Lord sent a wind, vent, E Deus enviou um vento from the ocean vindo do oceano and drove in all of these quails, e trouxe todas estas codornizes, 1 meter deep. um metro de altura. The people just went out and picked them up, As pessoas foram lá e apanharam and they plucked the feathers, e tiraram as penas. and this family roasted it, E uma família assou, this family baked it, outra a forno. pôs no forno, ou seja, num forno de pedra, a lenha, yeah. assou. E one family made quail à brás. Outro fez codorniz à brás. Yeah, it was incredible. Foi incrível. They ate so much that they all got a plague. Comeram tanto que eles ficaram fartos. And the Lord only gave them birds to eat for 30 days. E Deus deu-lhes a comer durante 30 dias esses pássaros. That reminds me of the story of the
kid that was caught with a cigarette. Faz-me lembrar a história da criança que foi caça com cigarro. And the dad said, "Oh, you want to smoke? E o pai disse, tu queres fumar? You're going to smoke this whole pack right now." Tu vais fumar todo este pacote agora. And so the dad made the kid smoke cigarette after cigarette. Então o pai fez a criança fumar cigarro atrás de cigarro. His eyes were red and watery. Os olhos deles ficaram todos vermelhos e cheios de His água. mouth was full of spit. A boca dele cheia de cuspe And eventually he vomited all over the place. e acabou por vomitar. That kid never smoked again. Aquela criança nunca mais fumou, Ever. nunca mais. I don't know if they ever ate quail again. Eu não sei se eles alguma vez comeram mais codorniz, But it doesn't stop there. mas não para aí. The next chapter, chapter 12, O próximo capítulo, capítulo 12, right there in verse 1, no versículo 1, they start to sin again. eles voltam a pecar. 12, versículo 1. So we're going to read verses 1 through 2. Então vamos ler o versículo 1 e 2, que diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia-se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram também. Não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. So now, not only is it the people complaining, but it's literally his brother and sister complaining Yeah. against him. Agora não era só o povo a queixar-se, era literalmente o seu irmão e sua irmã a queixarem-se também. So the people were complaining to begin with, just grumbling. Então as pessoas estavam simplesmente a resmungar no início, Then they started complaining about the food they were eating. depois começaram-se a queixar da comida que estavam a comer, And then Miriam, the worship leader, and Aaron, the high priest, were complaining. e Miriam, a líder do louvor, e o Arão, o sumo sacerdote, começaram-se a queixar contra Arão, contra Moisés. Yeah. It was horrible for him. Foi horrível para Moisés. And Moses said, "Okay, let's go to the Lord. What does the Lord want to do?" E Moisés disse, ok, vamos então a Deus, ao Senhor, saber o que é que Ele quer fazer. So the Lord meets them in the tent of meetings. Então, Deus encontra-os na tenda dos encontros, In verse 6 of this chapter, no versículo 6 deste capítulo. if you have your Bibles there, you can see maybe it's indented. Se virem, aí na vossa Bíblia podem ver que está assim identado. Yeah? Bod? No? Yeah, no? In my version, it's indented Na versão dele está aqui identado, ou seja, está assim mais para dentro, não é? because the translators think this was a song or a poem. Porque os tradutores pensaram que isto era uma canção ou um poema. And it's the Lord sharing this poem about how he picked Moses. E é o Senhor a partilhar este poema como? How he picked Moses Como é que ele escolheu Moisés for the one that he should speak to. Or para will ser aquele que iria falar em nome do Senhor. So Miriam, after the Lord leaves, she has this skin disease. Então, Miriam, depois do Senhor sair, ela teve uma doença de pele. At this point, Aaron freaks out. Neste ponto, Arão passou-se He turns to Moses and says, "Pray to God for her." e virou-se para Moisés e disse, ora a Deus por ela. And so Moses is the mediator to God and prays. Então, Moisés é um mediador para Deus, então ora. And the Lord says she will be healed in 7 days. E o Senhor diz, ela será curada em 7 dias. This is another recurring theme in this book, Isto é também uma coisa recorrente neste livro, is that Moses is often the mediator. é que Moisés é várias vezes, ou com frequência, o mediador. So when the people have a problem, they go to Moses. Então as pessoas quando têm um problema vão ter com Moisés, Moses goes to the Lord. Moisés vai ter com o Senhor, The Lord speaks to Moses, o Senhor fala com Moisés and then Moses does what the Lord asked him to do. e Moisés faz o que o Senhor diz para ele fazer. Does this sound like someone else in the New Testament? Isto soa a alguém no Novo Testamento? Sounds like Jesus. Soa a Jesus. Now, Moses is not Jesus. Moisés não é Jesus, He's not the Savior. não é o Salvador. In fact, Moses wants everyone to be like him, E de facto, Moisés queria que... He wants everyone? to be like him. E Moisés queria que todos fossem como ele. In Numbers 11,
Em Números 11, there's this story that happens há uma história que acontece when all the people are complaining and groaning em que todas as pessoas estão-se a queixar e a resmungar, that 70 of the elders come to Moses at the tent of meetings. que 70. 70 líderes vêm ter com ele, And they all start prophesying, e todos começam a profetizar, just like Moses. como Moisés. But there is a few of the leaders that never made it to the tent of meetings. Mas existe um conjunto de líderes que nunca chegaram a ir à tenda do encontro. So they were just out among the people, Eles só estavam simplesmente entre o povo and they start prophesying. e começaram a profetizar também. And Joshua, son of Nun, E Josué, filho de Naum, he says, Moses, do you want me to kill them because they're prophesying like you? e diz: Moisés, tu queres que eu os mate porque eles estão a profetizar como tu? This guy had a lot of fire. Este tinha muito fogo. He's like Miguel right here. É tipo Miguel. And you know what Moses says? Vocês sabem o que é que Moisés disse? In Ons 29, he says, I wish everyone could prophesy. Em 11:29, ele diz o seguinte: eu desejo que todos pudessem I wish profetizar. everyone had the Holy Spirit like I have it. Eu desejava que todos tivessem o Espírito Santo como eu tenho. So Moses stands in the gap. Então, Moisés permanece neste buraco. Yeah. What you're going to say after. Yeah, he stands in the gap for us, sorry. Então, ele permanece ali entre nós e Deus, Like Jesus, como Jesus, but he also is a foretelling or a foreshadowing of the modern day church. mas também é um exemplo do que é a igreja nos dias de hoje. Yeah. Let's not forget that either. Mas não vamos também esquecer isso. All right. It doesn't end there. Mas então, não acaba aí. So now we're going to look at chapter 14, Então agora vamos olhar para o capítulo 14. where guess what happens? Tentem adivinhar o que é que vai acontecer. Complaining. The people complain. As pessoas vão queixar-se ou reclamar. All right. So let me set the background here. Então deixa-me estabelecer aqui o background da história. They've been traveling through the desert. Então eles têm estado a viajar pelo deserto. They get to the border of modern day Egypt and Israel, Então chegam à borda do Egito moderno e Israel. kind of where the Gaza Strip is today. Ali mais ou menos onde é Gaza atualmente. And they send in 12 spies. E enviam 12 espiões. And they go through the whole land for 40 days. E vão esses 12 espiões por toda a terra durante 40 dias. And they see amazing things. E veem coisas incríveis. They see food. Eles veem comida, They see grapes. veem uvas, They see sheep. veem ovelhas, They see the Portuguese people, apparently. veem pessoas portuguesas aparentemente. Yeah. It was everything they could want. Eles tinham tudo o que eles queriam, But it wasn't an empty land. mas não era uma terra vazia. There was people already living there, Havia pessoas que estavam a viver lá, including a people who might have been giants. incluindo pessoas que poderiam ser gigantes. You know the story of David and Goliath? Vocês sabem a história de David e Golias? So as Goliath's relatives lived there. Eram os familiares de Golias viviam lá. And so these 12 spies came back. Então os 12 espiões voltaram. They were carrying so much food that it took two of them to carry one branch of grapes. Era tanta fruta que tinham que ser, tanta fruto que tinham que carregar um cacho de uvas. It was incredible. Foi incrível. And 10 of them said, we need to go back to Egypt. E 10 deles disseram: nós temos que voltar para o Egito. The land is incredible, A terra é incrível, but the people are immersed. So many of them. mas o povo lá é tanto And they're powerful. e poderoso. And their cities are strong. As suas cidades são fortes. We can't win. Não podemos vencer. And the two of them, E 2 deles, Joshua, son of Nun, and Caleb, Josué, filho de Naum, e Caleb, I just like saying son of Nun, sim, eu só gosto de dizer filho de Naum, and Caleb. e Caleb, So two of them said, the Lord is with us. We can do this. os dois deles disseram: o Senhor está conosco, nós conseguimos fazer isso. And so what the people in chapter 14 here, As pessoas no capítulo 14, que podemos ver aqui, starting at verse 1 começando no versículo 1 until verse 4, até o versículo 4, this is what we read. this is what? Ok, We diz, read. ok. So we'll read. 14, 1 a 4 diz assim:
Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera que tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está a trazer-nos para esta terra, só para nos deixar cair à espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. So not only do they not want to go to the promised land, Não só não queriam entrar na terra prometida, they want to get rid of Moses, queriam se livrar de Moisés and they want to go back e queriam voltar para trás, or die. ou morrer. They could die by the sword, Eles podiam morrer pela espada, trying, tentando, or they're willing to turn around and die. ou estavam dispostos a voltar para trás e morrer. It doesn't make any sense. Não faz sentido nenhum. And so later on, Joshua and Caleb say, no, we can do this. Mais tarde então vemos Josué e Caleb a dizer: não, nós conseguimos fazer isto. And the people attempted to stone them. E então as pessoas tentaram apedrejá-los. Now, the Lord shows up Então o Senhor aparece and he says, none of you will enter the promised e land. diz: nenhum de vocês vai entrar na terra prometida. So anyone that was 20 years old Então todos aqueles que tiverem acima de 20 anos de at the idade, first census no primeiro census, will not be allowed to enter the promised land. não vai ser permitido entrar na terra There's prometida. one exception. Com uma exceção, It's Caleb. Caleb He's the only one. é o único. The Lord says, you are the exception because you were faithful. Tu és a exceção porque tu foste fiel. Sometimes in our Christian walk, Às vezes no nosso caminhar cristão, we know where the Lord wants us to go. nós sabemos onde é que o Senhor quer que a gente vá, And yet other people around us say, you don't need to do that. e outras pessoas à nossa volta dizem: You shouldn't do that. não deves fazer isso, You should stay here. deves ficar onde estás, You should come back. deves voltar. You know, we left our families to come here. Eles deixaram a família deles para vir até cá, And it was really hard for me to tell my parents. e foi muito difícil para ele dizer aos pais dele. A lot of you got to meet my parents, right? Já conheceram os meus pais, Yeah. And I went to them full of fear. então eu fui até eles cheio de medo. They were the one people I didn't want to tell. Eram as únicas pessoas que eu não queria dizer, Because we were really close. porque nós to my éramos parents. muito próximos. My kids love their grandparents. Os filhos deles amam os avós. Kayla spent the whole summer with her grandparents. Que ela passou o verão inteiro com os avós. This is not normal in America. Isto não é normal na América. Maybe here it's somewhat normal, Talvez aqui possa ser normal, but there it's not. mas lá na América não é. And so when I went to my mom and dad and said, the Lord's calling us to Portugal, Então o Luke foi ter com os seus pais e disse: o Senhor está-nos a chamar para Portugal. you know what my mom said? Sabem o que é a mãe dele disse? And my mom has 6 kids, E a mãe dele tem 6 filhos. and I'm her favorite. E ele é o favorito. It's recording. It is recording, it's true. Está a gravar, é verdade. She said, I've been praying that one of my kids would go. Eu tenho que estar a orar que um dos meus filhos vá. That's incredible encouragement. Isto é um encorajamento incrível. Shannon and I needed that A Shayna e o Luke precisavam disso. because we had another really good friend. Porque nós tínhamos um amigo maravilhoso. She did not want us to go. Ele não queria que nós fôssemos. She yelled at us for 2 hours. Ela gritou com eles durante 2 horas. Shayna cried for 2 hours A Shayna chorou durante 2 horas. as this lady just attacked. Enquanto essa senhora atacava. She didn't have a stone in her hand. Ela não tinha pedras na mão, She had it on her tongue. mas tinha na língua. Sometimes it's so hard to go where the Lord wants you to go. Às vezes é tão difícil ir onde o Senhor quer que a gente vá. But when the Lord clearly speaks to you, Mas quando o Senhor fala de forma clara contigo, like He spoke to us, como falou com o Luke e com a Shayna, you have my blessing and the Lord's blessing to go. vocês têm a bênção do Luke e do Senhor para irem. It's important É muito importante to have someone say, yes, go. dizer a alguém sim, vai. Yes. And Caleb was the one doing that for the people of Israel. E Caleb foi esse que fez isso pelo povo de Israel. And no one else other than Joseph
E ninguém para além de Josué o fez. Yeah. So, you got a question? Yeah. Oh, yeah. So why was Caleb not turned and not Joseph? O que é que Caleb? I think Joshua, sorry. Queres repetir só a Joshua. pergunta? Yeah, so before you said that Joshua and Caleb Yeah. were the ones like pushing to go in. And Yeah, yeah, yeah. sort of failed. So why Caleb and not Joshua singled out? The age difference? That's what I think. Yeah. Ok. Queres So- repetir a pergunta para eu traduzir? Eu perguntei ao Luke porque é que se Ok. Josué não, sim, Josué e Caleb tinham assim muita fé e muita força para entrar na prometida e os outros não. Porque é que Caleb entrou e não Josué? E eu e o Luke achamos que deve ser por causa da diferença de idades. Como era, um tinha mais de 20 e outro tinha menos de 20 anos. Josué entrou também. Foi exceção, não quer dizer que ele, às vezes ele tinha menos de 20. Né? Joshua getting too was the one that getting lead the people in. Yeah, 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 yeah. Yeah, so Libru chama-se Joshua. Não sei, José? Josué. Não, Josué. Josué. Aqui. Yeah. Não é? Foi. Yeah. Leads the people to. Yeah, yeah. Liderou o povo na entrada da terra prometida. I think because he was younger. He wasn't 20. It was before the 20. That's what I think, yeah. Yeah, because says that the only one that. Porque realmente diz que o único do que voltou com a mensagem foi Caleb, mas dois foram. Depois menciona que Josué entrou, e tanto é que ele foi o sucessor de Moisés. Ok. Mas ele. Entraram. Ele foi o que liderou o povo. Dois, sim, sim. yeah, sim. Yeah. Entraram Yeah, os dois. yeah. Entraram os dois. Tanto é que Josué foi o sucessor de Moisés. Yeah. E agora. It doesn't make part of the 12 spies. Who? Joshua. Yeah. Joshua, son, and Caleb. Okay. Yeah. Certo. Okay, so none of these people are going into the land Então, nenhuma destas pessoas vai entrar na terra, who were counted in that first census. que estavam contados no primeiro census, Only Caleb. apenas Caleb. So now they're wandering around until they all die like they wanted to anyways in the desert. Então, estavam a pensar como é que então iriam morrer no deserto. Do you guys have the game Go Fish, the card game? Tem aquele jogo de cartas, vai à pesca. Yeah. Sim. So we always would say, "Oh, you fished your wish." You ever say that? Todos já havemos ter dito, pesquei aquilo que eu queria. Yeah? Well, they fished their wish and died in the desert. Então, eles pescaram aquilo que queriam e morreram no deserto. So, chapter 16, Então, capítulo 16. guess what happens again? Imaginem então, tentem adivinhar o que é que aconteceu novamente, capítulo 16. Another rebellion. Outra rebelião. So we're going to read verses 1, 2, and 3. Vamos ler então o versículo 1, 2 e 3. Diz assim, Números 16, versículo 1 a 3. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Om, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos da comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então por que é que vocês colocam acima da assembleia do Senhor? So Korah Então Cora is a Levite, é um levita, and they had a special role to play in the worship of God. então eles têm um papel especial no louvor a Deus. They were set apart to serve the temple and the tabernacle. Eles tinham sido separados para servir o templo e o tabernáculo. The other two people, Os outros dois, Data e Abraão, yeah? Data e Here. Abirão. Data e Abirão. They were leaders of their families, their clan. Eles eram líderes de clãs And they were complaining e eles estavam-se a queixar as well. também. So Korah was upset because he wanted to be like Aaron, to be a high priest. Cora estava chateado porque queria ser como Arão, um sumo sacerdote. He wanted the authority as the spiritual leader. E ele queria a autoridade de ser um líder espiritual. The other two guys wanted the political leadership, political power. Os outros dois queriam poder político.
And Moses had both. E Moisés tinha ambos. Moses was a prophet, a priest, well, kind of a priest, and the king. Moisés Kind of a king. foi profeta, foi mais ou menos um sacerdote e foi mais ou menos um rei. And they didn't like that. E eles não gostaram disso. Who else does that sound like Moses in those three roles? Quem é que mais parece Moisés também nesses três papéis? Who is our great high priest? Quem é o nosso grande sumo sacerdote? As it says in Hebrews. Que diz em Hebreus. Jesus, yeah. The resposta para todas as perguntas é Jesus, okay? Ok? Perceberam? A resposta para as perguntas todas é Jesus. Who's Que ele sitting fez on the hoje. throne in heaven? Quem está sentado no trono nos céus? Ooh, no, Tá mais. fraquinho. Yeah, there Temos you go. comida ali, se tiverem fome, ok? Who is the great teacher, the great prophet? Quem é o grande professor, o grande profeta? Yes. And they didn't like that Moses was filling all of these roles. E eles não gostavam que Moisés estivesse a preencher estes papéis. Why should you do that? Porquê é que tens que ser tu a fazer isso? People do that a lot with Jesus now. Pessoas fazem muito isso hoje com Jesus. We like Jesus for maybe one of those roles. Talvez gostemos de Jesus por um desses papéis. Yeah, you're the king, Tu és o rei, but I don't need you to intercede for me as a priest. mas eu não preciso de ti para intercederes por mim como sacerdote. Or you're not the king, you just saved me, now I can live my life. Tu não és rei, tu simplesmente me salvaste e agora posso viver a minha vida. Or you're not the only truth, there's all these other gods are truthful as well. Tu não és só tu que és a verdade. Há tantos outros deuses aí que podem ser verdade. The same problems we have today, Os mesmos problemas que temos hoje, the Jewish people were dealing with then. as pessoas, os judeus, estavam a lidar com isso também. So what happens? Então o que é que aconteceu? Tens of thousands of them die. Ou seja, milhares deles morreram. Fire, Fogo, the ground opens up. a terra abriu um buraco. No, that's terrible. Translate it. No. Assim, Paulo, não, So the Lord deals with it again. então, Deus volta a lidar com eles. Yeah. And then later on in verse 41, Então, mais à frente, no versículo 41, they complain again. eles voltam-se a queixar. This time it's not just the leaders, Desta vez não são só os líderes, but it's the whole people again. mas é todo o povo novamente. It says in verse 41 this. Então diz no versículo 41, So this is the day after the Lord deals with all those people and tens of thousands of them die. então no dia seguinte a Deus lidar com o povo rebelde e matar milhares deles, acontece isto que podemos ver no versículo 41. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Now they're blaming Moses. Agora estão a culpar Moisés. That sounds like some pastors feel this way. Parece que alguns pastores podem sentir da mesma forma. It's not my fault that you sinned. Não é minha culpa que tenhas pecado. I told you what was wrong. Eu avisei-te e disse-te que estava errado. You did it anyways, Mesmo assim tu fizeste. and now it's my fault? E agora a culpa é minha? This is one of the main reasons people leave churches. Isto é uma das maiores razões pelas quais as pessoas deixam as igrejas. They go to the pastor with a problem, Vão com o pastor com o problema and the pastor turns to the Bible e o pastor vira-se para a Bíblia. and says, "This is what the Bible says you should do." Isto é o que a Bíblia diz que deves fazer. And you know what they say? E sabem o que é que as pessoas dizem? You know what? This pastor says something different. Eles dizem, este pastor diz algo diferente. And they go there. E então vão para aquele lado. Then a few years later, Então alguns anos depois they go to that pastor, vão ter com aquele pastor and the story continues. e a história continua. It is so important É tão importante that you stay in one family. que tu permaneças numa família. I will make you mad one day O Luke um dia vai te fazer furioso, because I'm not perfect, porque não é perfeito, but neither are you. mas nem tu.
Não, mais ou menos, não. Não, he'll say. It's important that we stick together, É importante que nós possamos nos ficar juntos, that we know how to forgive, que nós saibamos como perdoar, that we know how to move on, que nós saibamos como seguir em frente and we know how to forget. e que nós saibamos como esquecer. I love the Portuguese people. Eu adoro os portugueses. I saw the lady the other day, Eu vi uma senhora no outro dia, looked just like my aunt. exatamente igual à minha tia, Now, my dad's side, my aunt is 100% Portuguese. ou seja, do lado do meu pai, a minha tia é 100% portuguesa. And so lots of times Shannon and I will be walking around town Então, muitas vezes quando nós estamos a andar pela cidade, and she'll grab me a Xana agarra and say, that lady looks like your grandmother. e diz, aquela senhora parece a tua avó. I'm like, I know. E ele diz, eu sei, The Portuguese, I love the Portuguese. eu amo os portugueses, But you guys have got to learn to forgive and forget. mas nós temos que aprender a perdoar e a esquecer. Now, I said I would make you mad one day, right? Eu disse que um dia vos ia fazer Maybe today's that chatear day. comigo, talvez hoje seja o dia, But I say it out of love. mas eu digo isto em amor. I say it out of respect. Eu digo de uma forma respeitosa. I've learned so much from y'all. Eu aprendi muito de todos vocês. You guys have blessed me. Vocês têm-me abençoado muito. You've refined me. Vocês têm-me refinado. I'm a better follower of Jesus because of you. Sou o melhor seguidor de Jesus por vossa causa. So I give that advice Então dou esse conselho with the same intention, com a mesma intenção that you would be better followers of que Jesus. vocês possam ser melhores seguidores de Jesus. Because it says in Colossians Porque diz em Colossenses that we are to forgive others like Jesus forgave que nós us. temos que perdoar outros como Jesus nos perdoa a nós. And we will not stand before the Lord one day E nós um dia vamos estar perante o Senhor if we have accepted Jesus as our Savior. se nós tivermos aceito Jesus como nosso Senhor e Salvador. We will not have to stand for the sins that we made in this life. Nós não teremos que estar a pagar os pecados que nós cometemos nesta vida. It says in Psalms that the sins are, he puts them like one in the east and one in the west. Diz em Salmos que ele põe tipo no oeste, tão longe do oeste como do oeste. Someone said, why not north and south? E alguém disse, não, porque é que não norte e sul? Because the north and the south meet, right? Porque o norte e o sul se encontram, certo? But the east and the west never touch. Mas o oeste e o oeste nunca se tocam. That's what the Lord does with our sins. É isso que o Senhor faz com os nossos pecados. We can do the same. E nós podemos fazer o mesmo? So the people were complaining. Então as pessoas estavam-se a queixar, They went to Moses like it was his fault. foram ter com Moisés como se fosse culpa dele. You dig this big hole, Moses. Moisés, tu fizeste este grande buraco. You made this plague come through. Tu fizeste que esta praga passasse por aqui. He didn't do any of that. Ele não fez nada disso, But they complained. mas eles queixaram-se. But it doesn't end there. Mas não termina aí. Chapter 20. Capítulo 20. Is this getting old yet? Is getting? Old? Isto está a ficar velho? yeah. Like difficult? Está a ficar difícil? Então, capítulo 20 de Números. Yeah. Oh, come on, there it is. And we're going to look at verse 3. Vamos ver o versículo 3. Well, we'll start at verse 1 and read to 3. Começando no 1 até o versículo 3. Diz assim: No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zin e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: Quem dera que tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. So they complained about the food, Então, queixaram-se da comida and now they want water. e agora queriam água. Now, they've been in this situation before. Eles já tinham estado nesta situação antes, Probably 40 years earlier. talvez quase 40 anos mais cedo, né? They didn't have water, Eles não tinham água, and the Lord said to Moses, strike that rock. e o Senhor disse a Moisés: bate nessa rocha. And so he hit it, Então ele bateu and this water flowed out. e a água fluiu. So they had this in their memory, Então eles tinham isto na memória, and yet they were complaining.
Mesmo assim estavam-se a queixar, They were grumbling. estavam a resmungar. It wasn't a grumbling of faith. Não era um resmungar de fé, It was unfaithfulness is why they were grumbling. mas era um resmungar sem fé. They forgot what the Lord had done. Eles esqueceram o que o Senhor tinha feito. So Moses goes to the rock. Então Moisés vai até à rocha, Now Moses sins against God here. e aqui Moisés peca contra Deus, God says, speak to the rock. e Deus diz, fala para a rocha. But you know what Moses does? E sabem o que é que Moisés faz? He hits it Ele bate na rocha. twice. 2 vezes. And the Lord says, dude, yeah, E Deus diz, meu, então, yeah, pah. No? como é pá? Yeah. Why'd you do that? Por que é que fizeste isso? Now you won't enter the promised land. Agora tu não vais entrar na terra prometida. Now Moses gets to see it, Então Moisés tem a oportunidade de a ver, but he dies outside the promised land. mas ele morre antes de entrar na terra prometida. The next time we see Moses is on a different mountaintop. Próxima vez que virmos Moisés será numa montanha diferente, In Mark chapter 8, em Marcos capítulo 8. do you know what happens then? Sabem o que acontece lá? Oh, you do. Yeah? What is it? Diz? Yeah. Yeah, isso. Yeah. Marcos 8, transfiguração. Yeah. Aparece a Jesus. All right. We're almost done. Estamos quase a terminar. Chapter 21. Então capítulo 21, One more chapter. mais um capítulo. Guess what the people do? Tentem adivinhar o que é que o povo faz? Reclama, alguém disse Yeah. tímido. Yep. One more time. Mais uma vez, They complain. eles queixam-se. So, chapter 21, verse 5. Então capítulo 21, versículo 5. But we'll start at verse 4. Vamos começar no versículo 4. Can I? Yeah, Diz assim: 4 and 5. Partiram eles do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Moisés e contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. They're back to their old ways, Voltaram às suas velhas formas de ser, the same complaints, as mesmas queixas, even though the Lord has constantly provided. mesmo com Deus constantemente a providenciar. It's like they just can't get it. Tipo, parece que eles não conseguem entender. And so the Lord sends poisonous snakes, Então o Senhor lança-lhes serpentes venenosas, and it starts to bite them. elas começam a mordê-los, They start to die. começam a morrer. They start to, the word for venomous in Hebrew is literally fire. A palavra para veneno Yeah, fire, fogo? No, sorry. é literalmente fogo. And so it felt like fire in their arms and their legs. Sentiam como fogo nos seus braços e nas suas pernas. But something interesting happens. Look at verse 7. Mas algo interessante acontece. Vejam o versículo 7. I think they're starting to learn. Acho que eles estão a começar a aprender. Diz assim: O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Oro pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. It says, we sinned. Diz: Nós pecamos. We sinned. Nós pecamos. All the other times, the Lord goes to Moses and says, I'm going to kill them all. And Moses says, please don't. Qualquer outra altura, Deus diz assim: Eu vou matá-los a todos. E Moisés dizia: Não, por favor, Senhor, não. But before that could happen, Mas antes disso acontecer, they realize they're sinners eles perceberam que são pecadores and they're in need of a Savior. e precisam de Salvador. I think maybe they're learning. Eu acho que talvez eles estivessem a aprender. Now, the next book, Então, o próximo livro, well, yeah, obviously it's Deuteronomy. But in this book, they enter the promised land. então, no livro em que eles vão entrar na Terra Prometida, Josué, They have sin issues again. eles têm outra vez problemas de pecarem, But they definitely are more faithful and trustworthy of a people. mas são pessoas mais fiéis e confiáveis. After all this journeying, Depois de toda esta jornada, they do enter the promised land. eles entram na Terra Prometida. So, we just went through the book of Numbers. Então nós simplesmente fomos através do livro de Números. Honestly,
one of the hardest books to get through. Sinceramente, um dos mais difíceis livros de ler, But I believe that all of Scripture is God-breathed. mas eu acredito que todas as escrituras são inspiradas por Deus. I think it's 2 Timothy 3:16. 2 Timóteo 3,16, acha ele que Says that all Scripture is God-breathed, diz que todas as escrituras são inspiradas por Deus, is good for discipling, são boas para discipular and is the Word of God, right? e é a palavra de Deus, certo? And so, what in the world could this book have to do with Jesus? Então, o que é que este livro tem a ver com Jesus? Turn to the New Testament, Então vamos para o Novo Testamento, 1 Corinthians 1 Coríntios, chapter 10, capítulo 10, starting at verse 1. começando no versículo 1. It's going to take me a minute. All right. Let's see if it does it. It's taking forever. Yeah. Here we go. Almost. Sorry. Chapter 10. All right, starting at verse 1. Let me make it bigger for you. 1 Coríntios 10, And we're, capítulo 10, versículo 1. we're going to read until 13. Começamos no 1? Até. Vamos ler então do versículo 1 ao 13. Este lado. Vai ali ter com a mamãe, filha, por favor, para o pai ler, está bem? Ou senta aí. Então diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o facto de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. All right, so pause. He's Pause talking that. about the Ele- Exodus and Leviticus, Exodus, Numbers, Deuteronomies, Leviticus. Então ele está a falar então do passado, do Êxodo, Levítico e Números, Yeah, how they passed through the water, como eles passaram pela água, the Red Sea. o Mar Vermelho, They were covered by a cloud. estavam cobertos por uma nuvem. We didn't talk about it, but they were led through the wilderness by a cloud and a pillar of fire. Não falamos sobre isso, mas eles foram liderados pelo deserto através de uma nuvem e de um pilar de fogo. So the Apostle Paul Então o apóstolo Paulo is dropping all these clues to these books. então vai apanhando todas estas pistas para os seus He livros. expects them to know this story. Ele espera que saibam estas histórias. We should know this story. Nós devemos saber a história. You can't read your New Testament without your Old Testament. Não podes ler o teu Novo Testamento sem o teu Velho Testamento. O It's Antigo really Testamento. important that you have a understanding, É muito importante que tenhas entendimento. which is why reading through the Bible like we are, Por isso é que ler a Bíblia como estamos a ler, watching the videos, vendo os vídeos, hearing the pit stop talks ouvindo as conversas do pit stop, is really important é realmente importante. because it fills in the gaps. Porque preenche os buracos. If you didn't know this, you wouldn't know what Paul was talking Se about não here. soubessem isto, não estão a entender o que Paulo estava a escrever agora. Because he's not like us. Porque ele não é como nós. Americans are so literal. Os Os americanos são tão literais. Unless someone says, I'm just kidding, A não ser que alguém diga só eu estou a brincar, we don't know it's a joke. nós não sabemos que é uma piada. Sorry. Like, You have a lot of problems with me. yeah, okay, you're just kidding. Okay. Okay. We're kind of ignorant. Ou seja, são um bocado ignorantes, diz ele. Diz o Luke, ok? Yeah. Shayna now. Então, All right, so continue. Sorry. continuando. Today's now? Versículo This is who did no sorry. 2. ok. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. So manna, Maná, the water from the rock. água da rocha. Do you see how he's dropping these clues? Estão a ver como ele está a deixar estas pistas? Que é He's isto? trying to help them remember the story. Ele está a tentar lembrar os leitores dessas histórias. Okay. Ok? E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Now he drops this other clue. E agora deixa de repente mais uma pista, That rock que a rocha is Christ. era Cristo. Oh, Oh. now he's bringing it forward again. Agora traz novamente isso para a frente.
So he's weaving this together Então está a caminhar a juntar isto, into a tapestry. é tipo uma tapeçaria, que diz assim: contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós. Okay. Why is it important that we know these stories? Por que é importante que nós saibamos estas histórias? It says it right here. Diz exatamente aqui. Why? Porquê? Exemplos para nós. Exemplos para Yeah. nós. Exemplos para o dia 2. If we don't know the Old Testament, Se nós não soubermos o Antigo Testamento, then we can't follow the example. nós não podemos seguir o exemplo, We can't learn from their mistakes. não podemos aprender através dos exemplos deles. I told you my parents have 6 children. Eu disse-lhes que os meus pais têm 6 filhos. I'm the 4th. Ele é o quarto, I have 3 older brothers. tem mais três irmãos mais velhos. I learned a lot of lessons from them. Aprendi muitas lições deles. A lot of things not to do. Muitas coisas de não fazer. I learned you don't punch someone on the bus. Eu aprendi a não dar um soco a ninguém no autocarro. I learned that your best friend should not be stealing hats when you're with him. Que o teu melhor amigo não deve estar a roubar chapéus. Hats, yeah. Hats. Não deve estar a roubar chapéus quando tu estás com ele. Yeah. Yeah, like, you know, the Yankees. Yeah, os bonés. I learned from my older brothers Aprendeu também com os irmãos mais velhos that it's okay for a guy to say, wow, that's gorgeous. que está certo, não há problema um rapaz dizer uau, isso é lindo. I learned a lot of things from them. Aprendi muitas coisas com eles, Some from their mistakes, algo dos erros deles, some from their good example. algo dos bons exemplos deles. But I needed to learn. Mas eu tinha que aprender, I needed to pay attention eu tinha que prestar atenção so that I had this example to follow. para ter este exemplo a seguir. The same thing here. A mesma coisa aqui. So read verse 6 again. Então vamos ler o versículo 6 de novo, que diz assim: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Now this book, Corinthians, Então este livro, Coríntios, was written to a church. foi escrito para uma igreja. And this book is a response to a letter they wrote to Paul. Então esta carta é uma resposta a uma carta que escreveram a Paulo. So the church got together and wrote Paul this long email. Então a igreja pôs todas juntas, escreveram um e-mail What's their WhatsApp? a Paulo ou WhatsApp, qualquer coisa. Really long. Muito longo, I mean, just crazy. louco, de loucos. So Paul is responding to their questions. Então Paulo está a responder às suas perguntas And he's responding to some of their sin. e está a dar resposta a alguns dos seus pecados. What he does in the next 7 verses O que ele faz nos próximos 7 versículos, is the first 6 verses we read, os primeiros 6 versículos que lemos, he tells them to remember, right? ele diz: lembrem-se So that you could follow their example of how not to act. para que vocês Right. possam seguir o exemplo deles do que não fazer. And then he makes it applicable to their very problems they were having. E depois mete isso muito aplicável aos problemas que eles estão a viver no momento. See, this church was in Greece, Então, esta igreja era na Grécia, and they had this temple worship. então eles tinham este templo de adoração. Not a Christian temple, obviously. Não, obviamente não era um templo A cristão, Roman god or a Greek god or goddess. deus romano, grego, Não sei. qualquer coisa. Yeah. But that's where all of the festivals happened, was at the temple. Mas esses festivais estavam a acontecer dentro do templo. And when you were in the temple, you would eat all the food that was there. E quando estavas no templo, estavas a comer toda essa comida, And you would do the acts of the temple. estavas a fazer os atos do templo. And it was really sinful. E era mesmo pecaminoso. And he goes on and explains why it's sinful. E então vai por aí fora a explicar porque é que é pecaminoso. So like verse 8 Versículo 8 says, diz: verse 8. não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23 mil. So he does both. He calls back to the Old Testament story Então ele faz ambas as coisas, que é volta às histórias do Antigo Testamento, when Korah and all his people rebelled. onde Cora e todo aquele povo se rebelou, He brings it to the future traz para o futuro and says, when you go to that temple, there's sexual immorality happening there. e diz: quando forem àquele templo, está a acontecer imoralidade sexual. There was temple prostitutes. Há
prostitutas do templo, male and female. masculinas e femininas. And the men would have intercourse with both. E homens teriam relações com outros homens. So if they didn't know the story, Se eles não soubessem a história, they wouldn't know the seriousness of the sin they were committing. não sabiam a seriedade do pecado que estariam a cometer. And then in verse 11, Então, no versículo 11, it says this. diz isto: Estas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. He reminds them again, Ele lembra-os de novo, don't forget their example. não se esqueçam do seu exemplo, But he gives us hope for today as well. mas deixa-nos esperança para hoje também. So verse 12 and 13. Então, versículo 12 e 13, diz assim: Assim aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. There's always a way out of our sin. Existe uma forma de sair do pecado. Think back to some of the stories in Numbers. Pensem nas histórias em Números. When Caleb said, no, we got this. E Caleb disse: Não, nós conseguimos fazer isso. They could have said, okay, let's do it. Eles podiam ter dito: Ok, vamos fazer isso. That was the way out. Era a forma de saída. But they didn't take it. Mas eles não aceitaram isso. The Lord is providing ways out of your sinful behavior. Então Deus providencia saídas para a tua forma pecaminosa. And one of the easiest ways Mas a forma mais simples is to confess to a brother how you're struggling, é confessar a um irmão teu a tua batalha, or sister. ou irmã. That's a great way É uma grande forma to see freedom in your life. de ver liberdade acontecendo na tua vida. So, Então, don't forget the stories that God has in the Old Testament. não se esqueçam das histórias que Deus tem no Antigo Testamento. We have a lot to learn from them. Nós temos muito para aprender deles. And when we read the New Testament, Então, quando lermos o Novo Testamento, the impact of those stories o impacto dessas histórias are even more profound são ainda mais profundas for us to become more like Christ. para nós nos tornarmos mais como Cristo. Amen? Amém? All right. Questions? Perguntas? Thoughts? Pensamentos? Pensamentos. Okay.